Oi, Miguel, tudo bem? Como é que vai você? Pessoal que está aqui acompanhando o Jornal da Fórum, boa noite. Tudo ótimo. Renata, tem uma notícia aqui que eu separei para a gente comentar. Coloca aí, Gui, essa chefe da ONU faz alerta sobre riscos da inteligência artificial para a paz mundial. Né? O secretário Antônio Guterres pediu que seja estabelecido até o final de 2026 um instrumento vinculativo que proíba sistemas autônomos de armas letais. O secretário-geral da ONU alertou sobre os riscos que a inteligência artificial traz para a paz e segurança do mundo e pediu uma ação urgente contra esta tecnologia sem precedentes. É evidente que a inteligência artificial terá um impacto em todos os aspectos da nossa vida, em especial a inteligência artificial generativa, criadora de imagens e textos. A IA generativa tem um enorme potencial para o bem e para o mal, em grande escala, destacou o secretário-geral. Tá bom, Gui. Renato, você sabe que esse ano é o ano da explosão aí da inteligência artificial generativa, né? O chat GPT, esses modelos de linguagem, e tem agora esse alerta aí do do secretário-geral da ONU. Como você está vendo essa explosão de inteligência artificial e quais os riscos ou vantagens que você está enxergando nisso aí? Miguel, acho que a primeira questão que eu acho que nós precisamos ter bem claro é que eu acho que nós não devemos cair no mesmo erro que nós cometemos lá atrás, no início da internet, quando a internet surgia, em nos dividirmos entre o que eu chamo dos apocalípticos e os integrados. Aqueles que acham que a inteligência artificial vai revolucionar o planeta e trazer um mundo de paz, liberdade, riqueza e redução da desigualdade e as mil maravilhas, e aqueles que acham que a inteligência artificial tem um poder de destruição da humanidade e de aprofundamento apenas de problemas que nós já vivemos. Eu acho que a gente já passou por essa situação e nós deveríamos procurar discutir esse assunto de uma forma mais equilibrada, né? Considerando os aspectos positivos, que sem dúvida nenhuma toda tecnologia traz, mas os aspectos negativos e as consequências, né, os riscos que essas novas tecnologias devem trazer. A primeira questão é que a gente precisa aprofundar, não só no Brasil, mas internacionalmente, uma compreensão que parta de alguns eixos, parâmetros, diretrizes gerais, princípios para o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que uma grande capacidade computacional que utiliza um conjunto de dados que nós disponibilizamos à humanidade, né? Quando eu estou falando nós, então essa inteligência artificial é treinada por um conjunto de dados, por um banco de dados, e para desenvolver de forma mais com mais acurácia determinadas tarefas, né, com um potencial mais capacidade de predição mais fina, né, e mais rápida de determinados cenários. São muitas as aplicações do IA, que elas podem ser positivas e negativas. O problema são as consequências políticas, econômicas e sociais. Se nós passarmos a usar a inteligência artificial em determinadas áreas apenas para beneficiar grupos econômicos que já são socialmente abastados, nós vamos aprofundar a desigualdade. Se nós tivermos a capacidade de usar a inteligência artificial para enfrentar a solução de problemas das comunidades mais carentes, das pessoas que mais precisam, para reduzir as desigualdades, isso pode ter um impacto positivo. Então, eu quero dizer com isso, assim, que eu acho que há muitas questões que precisam ser colocadas, questões éticas, né? Não sei se vocês falaram aqui na fórum sobre a greve que está acontecendo lá nos estúdios de Hollywood, que envolve exatamente, né, a possibilidade
do uso de inteligência artificial no audiovisual, né? Os atores seriam escaneados, abririam mão do seu direito de imagem, porque a partir dessas imagens escaneadas, esses estúdios poderiam desenvolver filmes e obras audiovisuais sem precisar pagar o devido direito, né, aos atores que geraram aquelas imagens. Então, isso é um problema ético gravíssimo, de implicações de personalidade profundas, né? E no caso particular do que o secretário-geral da ONU traz, que é o problema das armas autônomas, isso é gravíssimo, né? Então, sem dúvida nenhuma, o problema aí não é a inteligência artificial em si, é a arma, né? É a possibilidade de você embarcar inteligência artificial e capacidade computacional de última geração em armas que podem podem levar a processos de destruição e assassinatos em massa. Então, acho que é muita discussão que a gente precisa fazer em torno desse assunto. Lembrando que essa história da inteligência artificial controlando as armas já está na dramaturgia há muitos anos, né? É a história do Vingador do Futuro. Já tem toda uma linha de filmes sobre isso, né? São vários filmes, Matrix é sobre isso, Vingador do Futuro é sobre isso, né? São muitos filmes sobre morte, né? Que na verdade não é inteligência artificial, ali é uma coisa um pouco mais, são redes neurais humanas, é uma coisa meio louca, mas enfim. A ficção sempre tem a capacidade de projetar o impensável da tecnologia que depois vira realidade, né? Exatamente. O negócio é que, trazendo um pouco para a área da comunicação, você tem uma mistura aí, né? Porque, por exemplo, a empresa que detém, uma das empresas que tem uma pesquisa mais avançada na área de inteligência artificial é o Google. Isso. Né? E, inclusive, o Google está lançando agora o computador quântico, né? Também é do Google, que é um computador quântico, para quem não sabe, é um super computador com capacidade de operar 1 bilhão de vezes mais rápido que um computador normal. E é isso associado à inteligência artificial, modelos de linguagem, ou inteligência artificial de maneira geral, isso daria um poder descomunal, maior ainda do que ela já tem, a essas empresas de comunicação, né? Então, mais ainda, né, Renata? É mais um motivo, eu acho, queria saber a sua opinião, da importância de você ter uma arquitetura legal nos países, desenharem arquiteturas institucionais e legais, né, para protegerem a sociedade de eventual exploração, tanto a exploração da mão de obra, né? Como eu diria mais, eu acho que sim, eu acho que tem toda essa questão regulatória, e é um tema que muitos países estão debruçados nesse momento para discutir. O próprio Brasil né, já está em tramitação um projeto de regulação de IA, e a gente precisa ter mais participação e presença nesse debate. Mas eu acho que além do debate da regulação, há uma discussão estratégica que as nações, os países precisam enfrentar de uma maneira mais determinada, que é a necessidade de você ter soberania tecnológica e não ficar à mercê apenas do desenvolvimento tecnológico privado, né? O papel do Estado no desenvolvimento de tecnologias públicas que possam ser apropriadas de uma forma mais igualitária pela sociedade, que tenham visões e caráteres estratégicos relacionados a cada projeto de desenvolvimento nacional. Então, por exemplo, no caso do Brasil e dos países do sul global, nós não podemos continuar sendo apenas consumidores de tecnologia. Quando a gente destaca que sim, isso é fato, hoje os principais desenvolvedores dessas tecnologias são empresas privadas, nós não podemos ficar apenas nessa constatação,
né? Nós precisamos arregaçar as mangas e produzir as condições econômicas, tecnológicas, acadêmicas, científicas de investir na produção de ciência e tecnologia nacional, né? É claro que muita gente vai dizer, mas é muito difícil, nós somos muito pequenos, eles já estão anos-luz à nossa frente. Bom, mas se a gente ficar parado e se resignar diante do fato de que eles estão anos-luz à nossa frente, nós nunca vamos dar nenhum passo, né? Então, nós não podemos ficar à mercê apenas dos produtos tecnológicos dessas empresas, porque elas têm objetivo. O problema é quando isso tem relação com um debate que é muito feito na academia, se a tecnologia ela é neutra, ela não é neutra, se o problema é o uso da tecnologia. Há várias visões sobre isso, eu acho que de alguma maneira algumas, né, podem até ser convergentes em alguns aspectos, mas na minha opinião, é claro, você desenvolve uma tecnologia, se ela é desenvolvida dentro de uma empresa privada, aquela tecnologia é desenvolvida para atingir um objetivo, né? E o objetivo principal é o lucro da empresa, portanto, ela não vai estar preocupado, quem está desenvolvendo aquela determinada tecnologia, com as questões éticas, com as questões sociais, com as questões de direitos humanos que podem estar envolvidos naquele desenvolvimento. Por isso é importante que, além do debate regulatório, nós façamos um debate estratégico sobre quais os eixos de investimento no campo da ciência e tecnologia que nós queremos fazer para podermos dar passos no desenvolvimento de produtos próprios, voltados à realidade brasileira, à solução de problemas genuinamente brasileiros, nacionais, que contribuam para a redução das desigualdades, porque senão a gente vai sempre ser consumidor de uma tecnologia que foi desenvolvida, pensada, com o objetivo de lucro e, portanto, não tem como função reduzir desigualdade. Então, há muitas camadas de debate que a gente precisa fazer. Agora, dizer, bom, mas a inteligência artificial pode acabar com a humanidade, como tem muita gente dizendo aí. Outro dia me perguntaram isso. Você acha que a inteligência artificial vai acabar com a humanidade? Eu disse, olha, eu acho que não. Eu acho que se alguém pode acabar com a humanidade, é a própria humanidade. Nós precisamos nos antecipar e nos prevenir e atuar para controlar essas tecnologias e construí-las para que elas sejam aplicadas e desenvolvidas com base no interesse público, né? É isso aí, Renato. É isso aí. Agora, é preciso estabelecer um controle público sobre esses instrumentos, esses mecanismos. É interessante também desenvolver acordos internacionais, né? Em algum momento, a humanidade ela vem se globalizando de forma intensa há muito, muito tempo, há séculos, né? Mas, enfim, nos últimos anos, essa globalização ela atingiu níveis muito, muito mais intensos, né? Você tem as transações financeiras são automáticas no mundo todo, você tem uma interdependência enorme no mundo, os mercados são super sensíveis em relação a qualquer disrupção, por exemplo. Então, por isso que as sanções econômicas são terríveis para o mundo, e é um erro, mais uma vez, que os países, que as potências ocidentais cometem de aplicar sanções. Estou até conversando aqui com um companheiro aqui, o Rochinha, como as sanções... Estava lembrando que tem o primeiro livro do Keynes, né, As Consequências Econômicas da Paz, em que ele vai criticar as sanções econômicas contra a Alemanha, que tinha perdido a Primeira Guerra, e o Keynes vai explicar que as sanções elas acabariam prejudicando todo mundo, porque como a Alemanha era um país muito grande, né, e aquilo ia causar uma disrupção em toda a Europa. Então, você quer aplicar uma sanção econômica num país achando que vai querer castigar aquele país, mas no mundo interconectado, isso acaba gerando um processo ruim para o mundo todo. O Lula está tocando nesse ponto. Mas só para coisa da inteligência artificial, tem que ter uma regra, tem que ter alguma coisa internacional, algum controle público, né? Isso aí, acho que uma ONU fortalecida, alguma coisa assim que possa, né? Há muitos debates já em curso internacionalmente também, fóruns que estão sendo
promovidos para discutir essa questão da inteligência artificial no campo de governança da internet. O próprio Fórum de Governança da Internet, que é um mandato da ONU, tem esse tema. Nesse momento tem outros eixos de discussão que internacionalmente também estão sendo promovidos. Agora, eu alerto novamente, tem que ter uma articulação global, e é necessário essa articulação internacional, mas o Brasil e os países do sul global precisam participar desse debate a partir de uma perspectiva soberana, porque a tendência é que nesses fóruns globais prevaleçam os interesses dos países do norte global, e nós não podemos cair nesse erro, né? Então, nós precisamos, enquanto países que hoje estão numa situação de, digamos, assimetria no que diz respeito não apenas à produção, ao desenvolvimento, mas também ao uso dessas tecnologias, que a gente se fortaleça, né? Importância aí, por exemplo, do Banco dos BRICS, o papel que a presidenta Dilma, né, a ex-presidenta Dilma tem nesse debate. Então, como usar também esses instrumentos do Sul Global para que a gente promova tecnologias de inteligência artificial e discuta essas inteligências a partir dos interesses e perspectivas do Sul Global também é muito importante, porque além de todas as implicações sociais, econômicas, tem também implicações aí na geopolítica de quem serão no futuro os países que dominarão essas tecnologias, né? Muito bom, Renato. Renato, eu vou liberar você. Agradeço muito a sua participação. Muito obrigado por ter vindo. Volte sempre. Beijão, Miguel. Um abraço para todo mundo aí que está acompanhando o Jornal da Fórum. Até mais. Tchau.